Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro dia do evento sobre a Jornada da Segurança do Paciente, um evento 100% digital promovido pela Healthcare Alliance, junto aos seus parceiros, para discutir temas importantes, além de apresentar soluções inovadoras para o dia a dia das instituições de saúde. Meu nome é Ana Cristina, sou gerente de canais e parcerias da Healthcare Alliance, sou tecnóloga da informação, atuei como gerente de sistemas em algumas instituições de saúde de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre a segurança e proteção do paciente dentro dos centros cirúrgicos a partir da transformação digital. Aqui comigo estão o Dr. Diógenes Silva, CEO da Anestec, doutora Aline Shibana, vice-presidente da Fundação para a Segurança do Paciente, Patrícia Ratay, head da TI do Grupo São Camilo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir para que eles se apresentem. Diógenes, por favor. Boa tarde, meu nome é Diógenes, eu sou anestesiologista de formação, sou o CEO e fundador da Anestec no Verticalize e um entusiasta na segurança da jornada cirúrgica dos pacientes. Doutora Aline. Boa tarde a todos, meu nome então é Aline Shibana, eu sou vice-presidente de uma ONG voltada a levar informações de segurança do paciente para o público leigo, que é a Fundação para a Segurança do Paciente, anestesiologista também, como Diógenes, no Hospital AC Camargo, e também lido com os dados, sou grande entusiasta de dados há muitos anos. Obrigada, doutora Aline. Patrícia, por favor. Boa tarde, eu sou Patrícia Ratay, eu sou head de tecnologia e inovação do Grupo São Cristóvão, eu sou administradora hospitalar, tecnóloga, uma entusiasta também por inovação. Estamos aqui para contribuir hoje aqui com vocês também. Obrigada. Muito obrigada. Então, dando início ao nosso evento, a gente vai discorrer aqui, nas últimas décadas, a segurança do paciente tem se tornado um dos assuntos prioritários na área da saúde, sendo uma das principais metas almejadas pelas instituições de saúde que buscam assegurar uma assistência de qualidade, livre de erros e eventos adversos. Com os avanços tecnológicos impulsionados pela transformação digital, surgem também cada vez mais ameaças às instituições de saúde que devem buscar serviços e sistemas de segurança avançados que garantam a proteção dos dados dos pacientes e que cumpram com as normas e as leis do setor. Para iniciarmos as discussões, eu gostaria de saber, como ponto inicial, o que deve ser levado em consideração dentro desse contexto e como devemos ter o princípio, para ofertar essa segurança aos pacientes e como nos apropriarmos da tecnologia para prover a melhor entrega aos pacientes. Bom, para responder a tua pergunta, eu vou pegar alguns pontos que é comum no dia a dia da gente que está interessado nisso, participando de eventos, digo gente, todo mundo, vocês que estão nos assistindo e nós que estamos aqui conversando. Nós vamos falar o seguinte: valor, performance, indicador, qualidade, etc. Mas nós temos que fazer ligar esses pontos. Nós temos que ligar esses pontos. Na inovação, na tecnologia, a gente bota o paciente no centro do processo. Todo mundo cansou de escutar isso em vários eventos. Tá? Todo mundo cansou de escutar do VBHC, do Value Based Healthcare. Tá? Bom, vamos ligar esses pontos. Um pouquinho para ligar esses pontos. O valor para o paciente é sempre o mesmo. Eu quero a minha saúde o melhor possível e voltar para casa o mais rápido possível. Sempre para o paciente que interessa é esse o valor. Nós vamos fazer outras coisas, mas para o paciente é isso. Para isso, nós temos que ter performance, certo? Certo. Até porque a gente fica falando também no palco que nós vamos fazer pay for performance, pagamento por performance, que o pay for service tem problemas e tal. Então, nós falamos em value based, nós falamos em performance. Tá? Performance é qualidade. Não se pode, ninguém que está aqui conversando, imagina que tem uma instituição que diga que tem a performance, mas não tem a qualidade. Performance é qualidade. E qualidade é análise de indicador. Né? Então, você não tem qualidade. Na estatística, tem 3 maneiras de trabalhar dados em saúde: auditoria, investigação e qualidade. Qualidade é análise de indicador. Indicador é dado.
O indicador se constrói através de dados. Então, se nós não temos dados tabulados que a gente tem, que sejam resgatáveis, a gente não tem qualidade, a gente acha que tem, a gente não tem performance, a gente quer ter e a gente fica fazendo evento para falar de VPHC. A gente não consegue medir, né, a qualidade do serviço. E aí, se você não mede, você não sabe como faz questão. Então, essa é uma provocação bacana no começo, e eu tenho 2 pessoas aqui comigo que fazem isso, que trabalham nisso, para a gente entender que a gente é tangível, sim, ter performance, fazer value-based healthcare, ter qualidade, desde que a gente entenda que o grande desafio da saúde é a interoperabilidade de dados. Não enterrar mais os dados e fazer com que eles trabalhem a nosso favor e a gente a favor do paciente. É uma equação simples. Eu falei tudo isso para que todos entendam, entendeu? É um plano simples, só precisa a gente realmente se dedicar a isso. Sim, e de forma estruturada, né? Estruturado. Integrado ao prontuário. Muitos de nós vai assistir, eu conversei muito com a Aline e com a Patrícia também sobre isso, na análise de dados não estruturado. Isso é uma necessidade, porque nós temos muito dado não estruturado e a gente não pode simplesmente jogar para baixo do tapete. Sim. Tá? Mas a análise de dados não estruturado é um container de laranja para 2 dedos de suco, ainda a preço de champanhe. Sim. Tá? É isso que acontece, essa é a realidade. Então, o benefício, o resultado, o custo-benefício ainda é desafiador. Mas não é porque nós temos um caminhão de dados não estruturado nas nossas instituições que nós não vamos começar a estruturar agora, entendeu? Comece a estruturar agora para ter alguma coisa já para trabalhar. Vamos lá fazer esse suco de laranja a preço de champanhe, tá? Porque vamos ter que fazer, não tem? Mas comece a estruturar agora e comece a trabalhar agora com essa questão de você começar a olhar indicadores, extrair indicadores diretos e indiretos e impactar a jornada através disso. Porque a gente está em 2021. A gente está com um paciente empoderado, com necessidades de mercado, que está ululante, né? Está fervente, e que nós não temos mais espaço para ser, porque a partir de agora, se nós estamos sendo coniventes com a falta de performance. E a gente tem que pensar sempre no hospital digital. E não dá para a gente ter esses processos dentro do centro cirúrgico sem que eles estejam integrados e estruturados. Exatamente. Essa cultura é fantástica. Essa cultura é fantástica por quê? Porque nós temos que falar abertamente sobre isso, com o coração aberto. Sem pensar que a gente está julgando ou criticando, mas com o coração aberto. Tem muita gente aqui que tem muita experiência, tá? E sabe que nós estruturamos o prontuário com fins de faturamento nos últimos 20 anos. Sim. Tá? O prontuário eletrônico nasceu para controle de estoque, não nasceu para performance. Tá? Isso é história, a gente não tem que julgar nem criticar, né? Mas tem que começar a entender que nós temos que fazer um switch da cultura. E pegar isso, que já funciona para faturamento, e transformar em fonte de conhecimento, em insight e, principalmente, em capacidade preditiva. Eu confio muito, e eu acredito muito que o anestesista, vou falar da minha área, tá? Para não botar ninguém contra a parede. O anestesista, que ficar, daqui a pouco, daqui a alguns anos, que ficar olhando a oximetria atual do paciente e não tiver um olho voltado para a predição da oximetria nos próximos 40 minutos, que já vai estar disponível, ele vai estar sendo negligente. Isso é o que a gente fala de um apoio à decisão, né? Apoio é a tecnologia a favor do profissional da saúde. Eu gosto muito, porque eu vou querer muito escutar, e fico falando sem parar, porque eu muito escutar a Patrícia e a Aline, mas uma coisa que a gente vê muito é o seguinte, os colegas me perguntam isso, né? Os colegas anestesistas me perguntam muito isso. Diógenes, o robô vai roubar nosso ponto de trabalho? Nosso posto de trabalho? O robô vai substituir o anestesista? A gente não tem que se perguntar se o robô vai roubar nosso trabalho. Nós temos que nos perguntar hoje que trabalho nós estamos roubando do robô. Como ele pode te ajudar? Porque o que a máquina faz melhor que o humano é desumano. Imputar dado a cada 5 minutos, copiar a pressão sistólica e diastólica de um monitor multiparâmetro para botar num quadrinho no papel, isso a máquina tem que fazer. E a Aline fala muito bem isso.
nós temos que exercitar habilidades humanas, segurança, qualidade, liderança, resolução de conflito. Aline, eu assisto a Aline falando isso há um tempão. Então, aí nós estamos melhorando a performance. Então, nós robotizamos a medicina nos últimos 30 anos com foco em faturamento. E enterramos o dado. Agora está na hora da gente entender que todo esse dado é fonte de conhecimento, que está aliado, que a máquina veio para ajudar a analisar isso tudo, e é que nem o teu Waze, e vai sugerir uma coisa ou outra. Tu é o tomador de decisão. O anestesista nunca vai perder, ele está no loop, ele está no processo, ele não vai perder poder, pelo contrário, ele vai ampliar a visão sobre o fato, o momento, com foco na segurança, com foco na performance, com foco na economia, na gestão, até porque valor, e o médico fala muito isso, e eu também estou voltando a falar da minha área, o médico acha que valor é cortar custo. E o custo é denominador da equação. O numerador da equação é qualidade, acesso. Então, se você aumenta a qualidade, você aumenta o acesso, você pode até aumentar o custo, porque vai aumentar o valor. Você tem informação para fazer uma gestão mais eficiente, né? A Aline, doutora Aline, quer falar um pouco? Acho que o Diógenes trouxe vários pontos muito interessantes, são muitas provocações, assim, e eu até fiz algumas anotações aqui. Eu acho que, assim, por conta até da Covid, todas as instituições de saúde têm sofrido uma pressão financeira brutal, né? E, assim, de tentar reestruturar economicamente, de trazer pacientes, e as fontes pagadoras, elas têm pressionado muito as instituições também para fazer um uso mais racional dos materiais e medicamentos. E quando a gente fala de segurança do paciente e valor em saúde, de fato, o que o Diógenes trouxe é muito importante. Não existe valor em saúde sem segurança do paciente, ponto final. Porque se um paciente, a gente pensando em performance, em novos modelos de remuneração, que a gente discute muito, seja de área global ou um bundle, se um paciente que complica, ele sai muito fora daquilo que foi previsto pela instituição. Já não é mais interessante aquele paciente que faz uma sepse, uma infecção e vai ficar 14 dias na UTI, porque ele vai custar muito fora daquilo que foi acordado com as fontes pagadoras. Então, um ponto importante, não existe valor em saúde sem segurança do paciente, não dá. E não existe segurança do paciente sem dados. O que a gente vê, assim, a gente fala muito de digitalização, mas não é a realidade do Brasil, né? Se a gente pegar quase as 6 mil instituições de saúde que tem pelo nosso país, a grande maioria ainda nem tem o prontuário eletrônico ainda, né? Não é a realidade. E a anestesia, então, né, a ficha eletrônica de anestesia, muito menos. O que a gente vê não é isso. E o que a gente vê é isso, uma segurança do paciente que é muito ainda analisando dados retrospectivos de notificações que foram realizadas e muito reativa por conta disso, né? E o que a gente espera é justamente uma segurança do paciente baseada em dados e que tem modelos preditivos, que você saiba quais são os pacientes de risco e quando que eles estão colapsando, de que forma que a gente possa agir precocemente justamente para que isso não ocorra. Então, a gente ainda vê uma segurança do paciente muito reativa e a gente precisa de uma segurança do paciente proativa. E fora isso, né, como a gente fala da importância dos dados, a realidade brasileira é que a gente desconhece desfechos. A gente não sabe. Tem muita gente atuando, inclusive grupos de anestesia, né, dentro do centro cirúrgico, grupos de cirurgiões que atuam todos os dias achando que estão fazendo o seu melhor, mas eles não sabem quantos pacientes complicam, quantos reinternam, quantos morrem em casa, né, quantos morrem no hospital, quantos fazem infecção, TEV, até mesmo porque o grupo de qualidade, o departamento de qualidade do hospital, muitas vezes eles têm que extrair esses dados, indicadores de tromboembolismo venoso, de sepse, de mortalidade por sepse, tudo na unha, porque os dados não estão estruturados, porque os dados são de qualidade muito ruim, e isso dificulta muito que você coloque um plano de melhoria em cima. Então, são alguns pontos que o Diógenes trouxe que eu acho que são interessantes da gente ir por esse caminho de discussão. Muito bom. Vou discorrer aqui para a próxima questão. Diógenes, a tecnologia tem auxiliado as áreas das instituições
Na sua expertise, como a tecnologia tem apoiado o controle de infecções hospitalar e o núcleo de segurança do paciente? E como os softwares podem ajudar? Eu vou falar uma visão, mas eu quero muito escutar a Patrícia, porque a Patrícia está na operação lá também. Nós temos como alguns dados que a gente tem o seguinte: 80% das complicações pós-operatórias é infecção de sítio cirúrgico. É a mais comum. E quem faz o antibiótico profilático é o anestesista. Ela não faz a menor ideia do que foi feito. Não comunica, ou se comunica, tem que ter mais um papel, um formulário para entregar, para poder ter esse dado, e o cirurgião mesmo às vezes nem sabe. Então, assim, a gente tem que unificar isso, a gente tem que melhorar esse processo. Eu não posso ter um indicador de infecção de sítio cirúrgico com esse potencial de prejudicar a jornada cirúrgica do paciente, eu ser o anestesista, ser o player, né? Ser o agente que faz, o que cuida da antibiótico profilaxia cirúrgica, e esses dados não serem disponíveis para toda a cadeia da jornada. Patrícia, como é que você começou a ver isso aí? Como é que a TI está tratando isso aí? Eu me lembro que a gente discutiu uns gráficos semana passada ou na outra, mostrando isso de maneira automatizada. Eu quero muito escutar você na operação, porque o São Cristóvão é uma operação gigantesca. Como é que está na TI isso? Então, Diógenes, aqui, né, a gente tem um controle, né, das infecções, dos antibióticos. O que aconteceu com essa pandemia, né? O que a gente pôde observar? A gente houve escassez de alguns insumos hospitalares e a gente não podia parar. Então, assim, uma coisa bem bacana é você conseguir fazer uma predição e aí sim você consegue otimizar os seus recursos. Otimizar os recursos de medicamento, otimizar os recursos que estão em falta no mercado, né? Você consegue usar ele de uma melhor forma. Uma outra coisa bem interessante que a gente tem adotado muito e que eu acho que é uma boa também é você automatizar os protocolos. Você fazer a comunicação desses protocolos dentro da instituição, para que todos se falem. E aí sim, você juntar esses dados e fazer uma análise. Onde eu posso melhorar? Onde é que está dando certo? Que eu posso ampliar o uso disso, né? E uma outra coisa bem interessante também, nós temos hoje, né, os dados. Então, aquilo que você falou no começo, a gente tem muitos dados. Pode ser estruturado ou não, mas a gente tem uma riqueza na mão. E o que a gente vai fazer com ele? Né? Então, como que a gente coloca isso para rodar? Então, assim, lá no centro cirúrgico, a gente está falando, sim, de predição, né? Otimizar os recursos que a gente tem. Então, eu vou usar realmente aquilo que eu preciso, em centro cirúrgico ou nas unidades de internação. Eu vou otimizar o recurso de medicamentos. E aí, sim, com a ajuda da tecnologia, com a ajuda de sistemas como o da Nestec, que pode dar um planejamento muito melhor, né, de uma cirurgia, através do sistema de anestesia. Então, isso daí é bem bacana, tá? E aí, o que acontece também, que a gente trabalha aqui internamente, a gente faz análise preditiva, né? Então, eu consigo realizar também a união das percepções também do paciente, né? Então, o que o paciente trouxe aqui para mim? O que ele teve durante o tratamento dele que é valioso para mim? Essas percepções, e aí a gente consegue mapear e dar mais recurso para assistência, dar mais subsídio para o médico que está lá na hora H, ele precisa tomar a decisão. Fantástico isso, porque eu acompanhei essa transformação. Como eu sempre gostei de tecnologia e de hospital, eu sempre observei, eu me envolvi e tal, e eu percebi a mudança da TI de ser, por exemplo, o criador de data center ou um instalador de impressora, para hoje ser uma central de inteligência. Fantástico isso. Isso é fantástico, entendeu? A gente falou na semana passada, né, que hoje a TI, ela funciona como um coração, né? Então, assim, hoje a gente irriga, né, sangue para todos os lados, a gente está bombeando informações. E hoje a gente não pode parar para que a coisa funcione. E eu gosto muito do trabalho da Aline, que nunca ficou intimidada com isso. Foi lá, procurou, tabulou, ou seja, nunca tem os dois lados aqui. E eu acho muito legal ele estar falando com vocês duas, porque tem a TI
né? E tem a médica, a anestesista, que nunca achou que era obrigação da TI somente cuidar de dado, e sempre se envolveu. A Aline está sempre tabulando dado, encontrando. E, Aline, eu vou tomar liberdade de que você me conte para a gente, em 2 frases, aquela história fantástica da náusea e vômito na RPA. Porque essa tua história, ela precisava virar meme no TikTok. É isso que essa história precisa ser, entendeu? Porque ela é fantástica. Conta pra gente, deixa que você conte rapidinho essa história, como é que foi essa tua análise, que tu tabulou os dados, o que tu encontrou? Não, primeiro, eu acho que eu preciso explicar para o pessoal que a época que eu consegui fazer essa tabulação de dados que eu mostrei no evento do Diógenes, há um tempo atrás, foi às custas de muito suor e lágrimas, sabe? Assim, então, extrair os dados é algo muito custoso ainda. Já melhorou muito, mas ainda é a base muito de muito esforço. E aí, um dia eu consegui cruzar todas as tabelas de Excel da vida que me deram e consegui calcular a taxa de náusea e vômito individual de cada anestesista do grupo. E aí eu plotei num gráfico de dispersão a taxa de náusea e vômito e atribuí um número para cada anestesista para, né, anonimizar cada um, né, e poder distribuir isso por grupo. E aí vi qual que era o limite superior da taxa de náusea e vômito do meu grupo, era X, e percebi que tinham 6 anestesistas que estavam muito fora da média do grupo. E descobri que a pior taxa de náusea e vômito era a minha. Então, na hora que eu votei, era a minha. E aí eu comecei a repensar. Eu falei, poxa, o que será que eu estou fazendo? Mas foi importante, assim, apesar de ter sido um choque, né? Eu sempre acreditei que eu fazia uma boa prática. Mas aí, quando você se depara com um número, você percebe que não é bem assim. Então, a diferença entre percepção e o que de fato é real, que o dado traz. A partir disso, mudei muito minha técnica, consegui plotar novamente esse ano, já melhorei muito, estou abaixo da média do grupo, graças a Deus, mas foi importante ver isso. Então, a importância, porque muitas vezes, é o que eu falei, por falta de dados, né, muitas vezes a gente atua no dia a dia, nós profissionais da saúde, achando que nós estamos entregando o melhor para o paciente. Na hora que a gente se depara com os dados, a gente percebe que não é bem assim. Essa história é fantástica, porque essa história que aconteceu contigo de maneira pessoal, você pode extrapolar para a instituição. Que a hora que você vai medir e se esforça para medir, às vezes você vai enxergar algo ruim. Aliás, a possibilidade de que você vai enxergar uma coisa ruim é muito alta, porque quando você começa a medir, você começa a tirar vendas e coisas debaixo do tapete que, às vezes, não saber era melhor. Mas isso não tem que ser uma coisa negativa. Pelo contrário, a partir daí você começa o ponto de partida da melhoria. Então, eu sempre falo nessa tua história, Aline, como sendo uma coisa que aconteceu com você de maneira pessoal, mas que pode ser e provavelmente vai ser replicada de maneira institucional, corporativa. Hospitais vão começar a se esforçar para analisar dados e, na prática, vão ver que a performance é muito ruim, ou é uma das piores que pode ter. E aí, encarar isso como um ponto de partida para a melhoria e não como uma catástrofe, porque não é. Só para contar um último ponto, e aí a Patrícia, eu acho que está nessa trilha, e eu conversei ontem e hoje com várias instituições aqui em São Paulo, os dados passam a ser um ativo do hospital. Os dados passam a ser o conteúdo do cofre do hospital, quase caixa. Por quê? Porque a Patrícia, com certeza, daqui a pouco, está ajudando o compras, o gestor, a fazer negociações melhores, porque tem um ativo que são seus dados. E está caindo a ficha no hospital, que os dados são um ativo, que os dados são como o prédio que vale, o terreno, também os dados que ele tem, sabe? Isso é muito legal ver isso acontecer em saúde. Agora, tem uma coisa que todo mundo aqui já escutou também, que dado é o novo petróleo, tá? Pois bem, se eu der um barril de petróleo para vocês, deixar aí, mandar entregar na sala de vocês, vai fazer o quê com aquele barril? Vai ser um problema complicado.
Então, dado precisa de mais dado e pessoas para que virarem conhecimento, site, ativo e etc. Né? Então, não existe uma trilha sem suor, sem passo a passo, sabe? E quanto mais cedo a gente começa a fazer isso, mais cedo começa a enxergar novos horizontes, que é o que o São Cristóvão faz. A Aline já faz isso de maneira nativa há muito tempo, de maneira individual, mas de maneira institucional. Eu sou muito fã, porque a Patrícia me liga me cobrando novos horizontes, porque aquilo que a gente está fazendo ainda, tentando fazer transformação digital, para ela já passou, entendeu? Então, assim, é como se você subisse ao morro e tivesse uma visão mais ampla do horizonte a hora que você faz essa estruturação e o dever de casa. É isso que eu vejo no São Cristóvão lá. Tá certo, Patrícia? Eu estou errado. Não, tá certo. Ô, Diógenes, deixa eu só fazer um paralelo aqui com a Aline. Eu falei, puxa, Aline, você fez tudo na mão. A sua planilhinha, eu falei, como sofreu, né? Nossa, sofrido. Imagino sim. E aí, assim, a gente tem facilidade de TI, né, para estar ajudando os médicos. É isso que eu falo. Foi ontem de manhã, veio um médico aqui conversar comigo. Ele, Patrícia, eu queria ver se você consegue fazer tal coisa. Falei, consigo, doutor. Ele, não acredita que você consegue. Falei, consigo. Falei, a única coisa que a TI não dá jeito ainda é para a morte. O restante a gente sempre dá um jeito para tudo. Né? E aí, como eu falei, né, a TI ela percorre agora todos os setores do hospital. A TI ela passou a ter um papel bem estratégico para a instituição. Acho que foi com você, né, Diógenes, que a gente estava até conversando, que antigamente o papel principal era do RH. Agora, além do RH, é a TI também. Né? Então, a gente tem um papel aí bem estimulante também para as áreas, né? Porque eu gosto muito de ver os dados, então, assim, eu ligo lá para o Diógenes e falo, Diógenes, como é que a gente faz tal coisa? Como é que eu consigo atingir esse objetivo? E ele está lá me ajudando. Isso daí é parceria, tá? Isso é bem bacana. Para nós, isso daí, para onde a gente for, a gente leva essa parceria, né? Independente de instituição, da onde a gente estiver. Então, isso é legal. E quando a gente fala, assim, dos dados, o que você falou, que o recurso mais valioso hoje é o dado, é verdade. E uma coisa bem interessante que eu comento com o pessoal da TI é o Dominó Pizzas. Que o Dominó Pizzas, a gente fala, ela é o quê? Ela vende pizza. Não, ela é uma empresa de tecnologia. Depois Google e vê onde que ela está no ranking. E ela cresceu como em tecnologia? Através de dados, de experiência dos seus clientes. E o que a gente tem hoje na nossa base, ela é ouro. Só que para ele virar ouro, eu tenho que tratar, eu tenho que minerar, né? Eu tenho que ter mais insumo, aí eu vou melhorando aquilo lá e vai virando recurso. Então, assim, aqui no São Cristóvão, a gente está nessa parte, né? A parte de transformação, ela aconteceu, a gente está num outro processo, onde a gente está criando uma central de comando. Nessa central, eu vou ver tudo que acontece dentro do hospital, para tomadas de ações rápidas, né? Para otimizar os meus recursos. Então, assim, a TI pode ajudar, a gente tem muitos insights, a gente tem que pensar fora da caixinha, ajudar as pessoas. Eu acho que essa é a tendência, ajudar os médicos. Às vezes, numa conversa, fala, nossa, olha, o algoritmo que você criou, por exemplo, né, Aline? Vamos disseminar ele em vários hospitais, vamos tratar isso daí é bem bacana. E é bem motivador também. E até complementando, o médico for procurar a TI, a Aline já faz isso, né? A Aline vai na TI, mas escutar cada vez, escutar do pessoal da TI, o médico veio aqui me procurar. Porque, assim, o médico ele tem curiosidade de dados. O artigo científico na estatística é dado, entendeu? Isso já acontece, não é novidade o médico querer olhar um dado, tabular alguma coisa, cruzar estatisticamente, só que às vezes ele está lendo periódicos científicos diariamente, mas não sabe chegar na TI do seu hospital. Então, quando a TI começa a dizer, o cara veio aqui, eu fico muito feliz de ver isso. É isso que nós vamos ver. Por quê? Porque as condutas, e a Aline me corrige se eu estiver errado, eu já falei isso com ela, as condutas, elas são globais, né? Elas são estabelecidas e testadas, tal, mas as evidências são locais.
O perfil dos nossos pacientes é diferente em várias regiões do país continental que a gente tem. Então, a gente tem que, sim, olhar na literatura os dados, mas para fazer a medicina translacional, que é a medicina que aprende na literatura científica e bota na prática, no dia a dia, a gente tem que entender qual é a realidade dos nossos dados locais, dos nossos pacientes locais, né? E isso a gente tem que fazer. Eu me lembro muito de um amigo nosso, o Florentino Mendes, com o protocolo ERAS em Porto Alegre, onde ele estava com dificuldade de colher resultados do protocolo, porque ele descobriu, por acaso, no ambulatório de pré-anestésico, que esses pacientes eram desnutridos. E onde esse protocolo foi estabelecido, não tem paciente desnutrido, mas lá em Porto Alegre tem paciente desnutrido. Aí leva para nutrir o paciente primeiro com a nutrição, bota no protocolo e colhe resultado. Então, isso a gente tem que entender. Qual é o perfil do nosso paciente? Qual é o perfil da nossa instituição? Quais são os gaps? Quais são as vantagens? E fazer essa comunicação com a TI do hospital que tem esses dados dos pacientes é fundamental para a gente fazer uma medicina melhor, para a gente ter mais performance. Com certeza, só que para isso a gente precisa passar pelo processo da transformação digital. A gente precisa de uma solução tecnológica implantada que ajude o profissional, o médico, a garantir essa eficiência dessa informação, e isso está integrado ao prontuário do paciente, para que se possa colher todos esses benefícios. Eu tenho uma pergunta aqui, a Isabel Simão, que é consultora RIMS, trabalha na Focus, ela deixou uma perguntinha aqui para vocês. Ela fala o seguinte, já entrando nesse assunto da integração e dos benefícios de uma informação estruturada dentro do prontuário. Então, ela coloca aqui assim, quando da integração com o prontuário, tudo isso já está de forma estruturada, as prescrições já vão entrar no CPOI? A integração com o prontuário da Healthcare da MV, a Healthcare Alliance é a ponta onde essa integração começa a ser melhorada. A coleta do dado, ela está estruturada, o dado está estruturado. Tá? E como é que faz a comunicação com o prontuário eletrônico da MV? Através de um elo de ligação chamado API. Né? A API. Essa API, ela vai ficando cada vez mais madura. Tá? A primeira dor que um hospital tem, uma integração, não é levar a prescrição para outro centro. A primeira dor que ela tem é botar o prontuário anestésico dentro do prontuário eletrônico. Tirar o papel, fazer a transformação digital. A primeira dor. E isso acontece de uma maneira séria e eficiente. São Cristóvão já faz isso há um tempo. A partir daí, essa API vai ficando mais madura e a gente tem novas versões com a MV, com a Healthcare Alliance, que estão muito robustas. Começa, então, a distribuir essa informação que na coleta foi estruturada, resolveu uma dor da instituição que é mais aguda, e aí, a partir dessa maturidade, agora a API começa sim a fazer a distribuição para vários centros, que cada centro do hospital com a sua dor. Né? Cada CCH tem uma dor, a Futuramente tem uma dor. Então, a partir da informação que foi estruturada, resolveu o problema inicial, que é mais agudo da instituição, resolve a transformação digital, começa, então, a consumir dados estruturados. Então, a resposta é sim, só que isso não acontece no estalar de dedos. Tá? Isso acontece a partir da maturidade, que é o que eu brinco com a Patrícia, lá no São Cristóvão. A transformação digital já aconteceu. E agora a gente fica falando no telefone o tempo inteiro, como é que nós vamos começar a distribuir essa informação estruturada para onde ela tem que chegar. O que nós temos como uma segurança que nos deixa fazer brainstorm em relação a isso? A informação está estruturada. Sim, o sonho, né? Um BI, um BI clínico. Está estruturado. BI a gente já passou junto, eu e ela, uma tarde, olhando o gráfico. Então, está estruturado. Né? E atrás. Agora, como é que eu vou jogar dentro do PEP? A base está feita. A construção da base está bem construída, está feita. A partir da evolução da maturidade digital,
da instituição, essa transformação digital da anestesia começa, então, agora a disparar. Isso é bom para o anestesista também. Não é só a TI que ganha, porque isso agrega valor ao trabalho do anestesista. Com certeza. Muito. O anestesista passa a ser, eu estava discutindo com um gestor de uma instituição isso hoje à tarde, que ele é esse gestor, ele é engenheiro. Então, ele tem um vocabulário, né, que não é um pouco da saúde, mas ele entende muito de saúde, é gestor do hospital, mas ele estava dizendo isso, o anestesista passa a ser uma sonda lambda da gestão, da qualidade, da acreditação, da CCH dentro do centro cirúrgico. Ele não está lá fazendo uma coisa que vai dificultar o faturamento, que eu preciso de um time de auditoria para tirar alguma informação. Não, pelo contrário, ele passa a ser um sensor dentro do centro cirúrgico, jogando informação para todas as áreas, que é o consumo de dados estruturados. Então, sim, isso é feito, mas precisa de uma trajetória, não é feito no estalar de dedos, porque a transformação digital tem que acontecer. E só para terminar, um grande desafio da transformação digital é que, às vezes, a tecnologia está disponível, mas a cultura ela não vem na mesma velocidade. Sim. É um grande desafio. É um grande desafio. A pandemia acelerou isso. Né? A pandemia fez com que a gente precisasse questionar a cultura e enxergar que tinha empresa da Health ou a própria TI do hospital com tecnologia disponível. Né? A pandemia fez isso. Mas tu não pode simplesmente chegar nessa conclusão e se acomodar com isso. Pelo contrário, o que faz, então, para acelerar a cultura? O que nós podemos fazer para impulsionar a cultura e sincronizar com a tecnologia disponível? É isso que nós estamos fazendo aqui. Conversar de maneira multidisciplinar, transdisciplinar, de maneira de que não bota que a culpa é do médico que não tá com a cultura pronta. Tem que ser fomentado pela TI, pela qualidade, pela enfermeira do centro cirúrgico, todo mundo conversando sobre isso. Sim. De uma maneira transdisciplinar, porque isso promove um clima organizacional que vai confluir para uma cultura mais sincronizada com a tecnologia disponível. Então, é bem isso que a gente está fazendo, é questionar mesmo, é o pessoal da Flux trazer os insights, é a enfermagem apresentar as dificuldades. E tem uma coisa que eu falo muito para os anestesistas, que nesse novo cenário hospitalar, tanto de mercado quanto assistencial, ou você está sentado na mesa negociando, apresentando, ou você está no cardápio. Você está sendo negociado. Tá? Isso é uma grande realidade. E eu falo para os anestesistas, mas isso é para qualquer profissional de saúde. Qualquer profissional de saúde. Ou está numa mesa discutindo com dados, apresentando valor, virando uma referência ali de informação útil, ou é cardápio, ou está no cardápio, ou é commodity. Né? Não, tira esse time aqui, traz o outro, não, sabe? Não vai fazer isso. Então, eu chamo os anestesistas, e ele me viu falar isso há muito tempo, que para nós, anestesistas, é uma gigantesca oportunidade. Com certeza, isso é fato, né? Quando você tem a informação, você consegue medir a qualidade do serviço, né? Sem contar o benefício da integração, que eu acho o melhor de tudo é a integração com o prontuário eletrônico, é você ter tudo aquele arcabouço de informações de forma estruturada. Se você me perguntasse assim, Diógenes, tá bom, mas a gente pode fazer uma coisa, eu não quero pensar em uma coisa só, eu quero pensar em uma vertente só, um vetor só. Eu quero fazer uma camiseta. Vou fazer esse exercício, vamos fazer um exercício aqui. Beleza, vamos fazer uma camiseta. Que nessa camiseta tivesse esse propósito aí. O que nós vamos escrever? Que frase nós vamos escrever nessa camiseta? Eu diria assim, interoperabilidade de dados. Interoperabilidade de dados. E eu vou dar o exemplo também, de novo, da anestesia. Eu fico muito confortável em fazer isso, porque é minha área, então eu fico confortável. Muitos anestesistas ainda estão felizes e saltitantes quando aparece um novo monitor no centro cirúrgico, um novo device, né? Então, aparece agora o monitor de tal coisa, agora o monitor de tal coisa, agora o update do software do monitor de tal coisa,
e aí a gente fica feliz porque tem mais um monitor para ver, isso impacta a segurança do paciente, o nosso trabalho está bom. Alguns estão pensando em software. E ainda estão no papel porque não encontraram um software que faça desde a escala, lá na empresa, no hospital lá, até o faturamento, que é um software só para tudo. Como eu não encontro isso no mercado, ficam ainda no papel. Mas desde a década de 90, usam o Word para fazer um ofício, o Excel para fazer uma planilha e o PowerPoint para fazer uma apresentação. Com Tá? certeza. E alguns, e isso eu tenho visto nos colegas, né, com mais frequência, e fico muito feliz com isso, alguns já entenderam que eles têm que pensar em dados. Sim. Os softwares que eles vão usar é o que a instituição entendeu como adequado para ter. Os devices que eles vão usar é o que a instituição entendeu como adequado para ter. A exigência dele tem que ser que os dados que tudo isso gera possam ser tramitados em todas as cadeias, que é o que a colega perguntou antes. Posso consumir o dado na outra ponta? Esse tem que ser o grande objetivo nosso, a interoperabilidade da informação. A informação não pode ficar em silos, né? Porque a informação em silos com S promove uma cilada com C. Com certeza. Muito bem, Diógenes. Uma outra coisa que eu acho importante é essa questão do apoio à decisão. Né? E a partição. Aline, fala para a gente como é que tu entende dessa capacidade preditiva aí, porque eu estou muito curioso pelo teu ponto de vista, porque você analisa tanto segurança, que a predição ela vem para dar um impacto aí atômico, bombástico na segurança do paciente, na minha percepção de futurismo. O que você acha? Não, na minha também. Até complementando algo que a Patrícia falou, que a TI falou que só não dá jeito para a morte, mas pode dar, por incrível que pareça, porque justamente através de modelos preditivos. A gente sabe que alguns pacientes, né, quando você vê esses colapsos, né, dos pacientes em enfermaria, ou mesmo no centro cirúrgico, de pacientes que tem algum choque, alguma coisa assim, eles já começam a mostrar alterações nos sinais vitais, às vezes 6, 8 horas antes. Então, se você desenvolver modelos que conseguem prever e avisar o anestesista ou a enfermagem que cuida desse paciente na enfermaria, falando, olha, esse paciente tem alto risco de colapsar nas próximas horas, da mesma forma que existe também para sepse, né? Esse paciente tem um alto risco para desenvolver sepse, você consegue agir antes de que aconteça, de fato, uma parada cardíaca, e aí você sabe que, né, o índice de mortalidade é muito mais alto. Então, dá para salvar vidas. Só que aí entra uma outra coisa que o Diógenes trouxe, que é justamente essa conversa entre a ponta, quem trabalha na ponta e a TI. Precisa, acho que, ter sempre essa conversa, esse canal aberto, porque muitas vezes, como depende, por exemplo, do caso que eu estou falando, do input de sinais vitais, imagina quem está na enfermaria, precisa imputar isso no prontuário eletrônico, né? A técnica de enfermagem que viu os sinais vitais desse paciente. Se a usabilidade for muito ruim, se for difícil de fazer, ela não vai colocar no horário, ela vai anotar numa folhinha de papel, vai carregar no bolso os sinais vitais de todos os pacientes que ela viu na enfermaria, e depois, no final do plantão, quando ela for passar o plantão, ela vai imputar aqueles dados. Só que aí ela já perdeu aquele timing, aquela janela ótima de poder fazer, alimentar o modelo preditivo. Então, tem isso, né, de ter essa conversa aberta com a TI, justamente para falar, poxa, tá difícil de imputar esses dados na hora. Ou então, como você diz, de puxar esses dados de uma maneira que consiga alimentar a predição. Mas a segurança do paciente transita muito nisso, né, de você se antecipar ao que vem. A Patrícia bem disse que agora, com essa maturidade lá do São Cristóvão, a gente está trabalhando agora na integração dos dados do monitor, né, Patrícia? Justamente é isso, nesse exato momento, né? A gente já está trabalhando. Exatamente. Bem legal, para tu ver, Patrícia, como a Aline falou aí, e ver como o São Cristóvão realmente está numa trilha, eu suspeito para falar, porque eu estou envolvido, mas admirável. Nós estamos trabalhando nisso, Aline, nesse exato momento. A gente está
trabalhando nisso. E aí, para falar para vocês algumas coisas, trazer também essas informações, a indústria dos devices entende assim também. Tanto que eu estava ontem numa indústria, na Dräger, já vai sair integrado com a Nestec os dados, a Mai vai sair integrado os dados também já de fábrica. Então, assim, a indústria entende que realmente é isso e eles estão voltados para resolver, tá? Eles não estão dificultando, pelo contrário, eles querem que isso já saia. A Dräger construiu um showroom para mostrar a integração com a Nestec lá dentro, para você ver já de cara a coisa acontecendo. Isso é muito interessante. E falando em capacidade preditiva na prática, né? Tá, o que nós estamos fazendo, que é o que a gente também, o São Cristóvão vai ser um dos primeiros aí. A gente já faz a predição do tromboembolismo venoso, lá no pré-anestésico. A predição do risco do tromboembolismo venoso do paciente que nem chegou no centro cirúrgico ainda. E a gente agora está fazendo a predição do volume de sangue que o paciente vai precisar no momento do pré-anestésico. Tá? Não é aquela coisa do anestesista, reserva 2 concentrados de hemácia, não. Esse paciente vai precisar de 203 ml de sangue. Ou seja, muito mais acurado, para você também não desperdiçar, né? Impacta na gestão, e a predição da hipotensão sustentada. Com 20 minutos de antecedência, a plataforma começa a avisar o anestesista que o paciente vai fazer uma hipotensão que vai ser difícil de resgatar. Então, esse é o papel do dado. Eu sei que a gente está falando ainda de uma coisa mais, de uma dor mais presente, que é tirar o papel da jogada, botar integrado no protocolo eletrônico, consumir o faturamento na prescrição e tal, mas a gente já está botando em prática e não pode perder a visão de que é essa predição, essa capacidade do apoio à tomada de decisão, do suporte cognitivo, no momento de forma de predição, ainda mais para um anestesista, que é um médico de resultado imediato, com margem de erro tendendo a zero, num centro assistencial complexo como o centro cirúrgico. Você momento tão crítico, né? E que atende todo tipo de paciente. A gente fala muito da oncologia, bem rápido no insight, a gente fala muito de oncologia, né? Da inovação na oncologia, da farma da oncologia, de prestar serviço na oncologia, a gente fala muito disso. Mas 80% dos pacientes com câncer vão fazer uma cirurgia. E o anestesista tem que saber trabalhar com todos esses tipos de... Então, ele é carente de apoio cognitivo em tempo real. Talvez ele nem saiba que é, ou não se sinta carente, mas ele é carente para melhorar essa performance. E a capacidade preditiva começa a trazer preencher esse gap dessa carência ao apoio de tomar decisão. Lembrando que, em momento algum, a gente discute tirar o anestesista do processo. E vamos falar de maneira bem reta para isso ficar sedimentado nessa nossa conversa. A responsabilidade técnica, legal, nunca vai ser da máquina. Sim. Vai ser sempre do profissional. A máquina está ali e o sistema está ali para auxiliar e apoiar o profissional. Exatamente. Né? Entendeu? Então, ele nunca sai do loop. A gente fala assim, o anestesista está sempre no loop da inteligência artificial. Entendeu? Mas ele tem uma capacidade cognitiva expandida. Isso nós chamamos de mundo físico. É onde o físico e o digital se fundem. E se tem um lugar onde o físico e o digital vão se fundir dentro de um hospital, é na cabeceira do paciente, na mesa cirúrgica, na persona do anestesista. Com certeza. Diógenes, você está falando de modelos preditivos, é o creme de la creme, né? Porque, na verdade, a gente poderia trabalhar em termos de segurança e desfecho do paciente com coisas muito mais simples, que é, por exemplo, como você colocou, sepse, muito importante, né, para o pós-operatório do paciente. E falando de paciente oncológico, que é o meu caso, trabalho num hospital, né, que atende pacientes com câncer, a gente faz cirurgias de 8, 14 horas, né, anestesias de 8, 14 horas. E tem antibiótico que a gente tem que repicar de 2 em 2 horas. Chega uma hora, 10 horas da noite, 2 horas da manhã, que você esquece de fazer esse repique. Então, um simples alarme
já melhora muito a taxa de adesão e a taxa de assertividade da antibiótico profilaxia, que vai ser importante para o pós-operatório desse paciente. Tem outros estudos que mostram profilaxia de náusea e vômito, coisa mais simples do mundo, tem guideline bem estruturado, a gente sabe o que tem que fazer, e aí fizeram um trabalho, mediram a adesão do grupo de anestesia, 37% aderiam ao guideline, colocaram lembretes, falando, esse paciente é de alto risco, tem que fazer 2 ou mais antieméticos. Aí aumenta a adesão, tira o pop-up, né? Tira o aviso, cai de novo para 37%. Então, é assim, são coisas muito simples ainda, né? A gente tem muito que trabalhar ainda. Pegando só o gancho dessa questão da informatização e de uma revisão de processos, tem uma questão aqui, Diógenes, eu queria que você falasse os mitos em torno de implantar essa tecnologia no centro cirúrgico. Eu tenho uma certa restrição de falar a palavra mito, porque remete à mitologia, né? E é uma coisa até de deuses, sabe? Eu acho que é uma murrinha, entendeu? Tá? É um ranço, né? Vamos trocar um pouco esse nome para a gente tratar isso com o peito mais aberto. Não são, a gente, quando fala de mito, a gente romantiza muito uma coisa que eu trabalho há muito tempo, e é óbvio que eu criei, a Aline viveu isso comigo, e a gente fez uma amizade porque nós tinha objeções ao nosso ponto de vista, que hoje já caíram por terra, ainda bem. Mas não é mito, é ranço, tá? O ranço de que, mas aí o gestor vai ver o que eu estou fazendo de errado. Mas aí o gestor, você quer cortar custo com isso? Estou falando do ranço do lado médico. A resistência. O ranço do lado da TI. Mas é mais uma plataforma para eu trabalhar. Mas isso vai dar suporte. O iFood dá suporte. O Netflix dá suporte. Suporte inerente ao processo, entendeu? Então, nós temos ranços, tá? Mas que ninguém está analisando se faz sentido ou não, porque às vezes não faz mais sentido. Às vezes não faz mais sentido. Tem ranços que a gente tem, um ranço da tecnologia de botar. Ou, por exemplo, eu não acredito, nunca acreditei, que um anestesista goste ou tenha que trabalhar num computador desktop na sala cirúrgica. Nem no notebook. Você maratona o Netflix em casa no seu celular, você chega num celular para fazer uma cirurgia de 14 horas, você tem que se deslocar até o canto da sala para usar um desktop para fazer o prontuário eletrônico. Isso é contraproducente. Tá? Realmente não funciona. Aí você vai falar, aí você chega num lugar e diz que não, minha plataforma funciona em tablet, que o anestesista já está usando na sala cirúrgica. Tudo bem que tem hospitais que optam por comprar, tem hospitais que optam por alugar, tem hospitais que optam por fazer comodato, mas se você olhar numa sala cirúrgica hoje, a chance de um anestesista estar com o tablet na mão é enorme, já está lá com ele. Tá? Então, tem que sentar. Aí eu chego numa instituição para conversar sobre a solução, alguém lá, né, com o ranço de que, não, mas é fonte de contaminação. Não dá para ser fonte de contaminação. Mas tudo, porque o anestesista vai usar com a mão ali, então é contaminação. Mas hoje todo monitor multiparâmetro que você botar dentro do centro cirúrgico é touchscreen. Pois então. E se nós formos fazer um SWAB, o ramal, o fone do ramal, só não cresce cogumelo porque ninguém joga uma água em cima, porque a impressão que eu tenho é que se a gente jogar esborrifar uma água em cima do telefone do ramal do centro cirúrgico, vai começar a crescer cogumelo, entendeu? Sabe? Então, esses ranços chegam a um ponto que não cabem mais. Eu confesso para você que, às vezes, eu tenho esse tipo de reunião em instituições e eu respondo mal, eu fecho a cara, porque como é que você vai discutir? E mais, né? Já está, a própria Apple já ele publicou que você pode higienizar com álcool 70, deve higienizar seu celular, seu tablet com álcool 70. Entendeu? Outra coisa... Isso é passado, né? Outra coisa também que é um ranço de tecnologia, né? Falando especificamente da tecnologia. iPad e centro cirúrgico, você está louco? É mais barato do que botar um notebook.
Se você for comprar uma mesinha, porque você vai ter que comprar uma mesinha de notebook para centro cirúrgico, né? Se você for comprar uma mesinha, mais um notebook, mais um mouse, mais um não sei o que, mais não sei o que, não sei o que, é 3, 4 vezes o preço de um iPad. E aí, esse gancho tanto não tem sentido, que tem estudos que mostram que tanto o paciente quanto o cirurgião, quando vem um anestesista com tablet na mão, tem uma percepção de valor. O paciente, quando vê um médico com tablet na mão, fazendo prontuário, ele diz: esse hospital é top. O anestesista usa um iPad, usa um tablet. E o tempo de vida do tablet, como device, é até 4 vezes maior do que o notebook. Então, ninguém tabulou isso, só fizeram um ranço em relação a isso, que a gente chama educadamente de mito, mas que é ranço. Na realidade, eles não estão conseguindo enxergar o benefício, né? E assim, são inúmeros. Exato, inúmeros. Por isso que eu estava te interrompendo. Só se enxerga o benefício se você sentar e tabular, como fez a Aline, que nós informamos lá. Faz um Excel de 4 linhas aí, e 3 colunas, que tu vai ter na tua frente o benefício de você levar para o anestesista um device, um mobile, né, um tablet, e ganhar com isso, ganhar com engajamento. Com certeza. Tem um cliente nosso no Paraná, o Hospital Nossa Senhora das Graças, que a TI falou assim para mim: eu adoro vocês, porque vocês resolveram 80% do meu problema. Mas por que a gente resolveu 80%? Porque você já traz o médico engajado. O cara já gosta. Está em outro patamar. O cara já gosta. Ele que veio me apresentar. Eu nem conhecia vocês. Eu não sabia que você existia, John. Quem me contou que você existia foi o anestesista que veio aqui me falar que era uma solução que ele engajaria a usar. Então, a gente tem que pensar nisso. Customer experience. Qual é a experiência do usuário? E aí, trata o médico como usuário. Qual é a experiência do usuário? Entendeu? Aí a Aline está falando isso. Qual é a usabilidade que eu tenho em fazer isso? E aí nós temos que tratar, nós que estamos envolvidos em criar esse organismo para absorver os dados, a gente tem que tratar isso, tratar com que a experiência do usuário seja cada vez menos atrito, cada vez mais engajamento, cada vez mais encantamento. E é isso que nós estamos fazendo aqui com a Health, com a MV, com a Anestec, nós estamos fazendo isso. O tempo inteiro pensando como e tem muita coisa para fazer. A Patrícia, nossa cliente, o São Cristóvão, nosso cliente, ela sabe que a Anestec tem muito o que fazer, mas a gente está focado nisso. Como é que nós vamos diminuir o atrito e aumentar o encantamento do usuário? Porque isso vai cair lá no que a Aline fala, tira o foco da plataforma, deixa o foco no paciente, gera mais empatia, e os dados entram com interoperabilidade. Quer dizer, é uma equação que ela é dourada, ela não é simples, mas ela tem que ser a nossa meta. Agrega valor, né? Para agregar valor, exatamente. Agrega valor. Uma coisa que eu acho bem interessante é que a RIMS também está se sensibilizando com esse tema, né? E provavelmente nos próximos anos aí tem algo mais aí nas certificações e algumas exigências, porque faz todo sentido, né? O Cláudio conversou comigo há pouco tempo, da Fox, e ele falou, tem até um deadline para isso, né? Que ele falou até o final do ano, a RIMS provavelmente vai vir o RIMS 7 com anestesia. Isso é muito legal, mas eu também não quero botar como deadline engessado, porque tu sabe que prazos são sempre coisas a serem a ver. Mas eu acho muito importante a RIMS fazer isso, porque nós precisamos de referências de boas práticas, né? Nós precisamos o ser humano inteiro precisa ser conduzido a fazer a coisa certa. Infelizmente, a gente não tem uma coisa natural, está sempre fazendo a coisa certa. E aí a RIMS ela é uma referência para isso, é um norte para isso, né? Olha, tem aqui a referência da Ana Paula. Olá, boa tarde, sou farmacêutica, estou achando muito bom. Seria excelente toda essa tecnologia em todos os hospitais brasileiros. Que tem aqui também, pois nossos pacientes merecem, com certeza, os pacientes merecem, os médicos merecem,
todos os profissionais da saúde merecem, né? Acho que o caminho da transformação digital, o caminho da interoperabilidade é indescritível, né? Eu vou contar uma coisa, a Aline já escutou isso mil vezes, a Patrícia também, mas eu vou falar uma situação, por que eu fui fazer a Nestec, eu falo que muito atrito, né? A inovação precisa de muito atrito. Um pontinho dos meus meu atrito, ele é gigantesco, meus atritos são gigantescos, tá? Por isso que eu sou inquieto assim. Mas eu vou falar um exemplo, pensando nas pessoas que estão nos assistindo. Porque às vezes elas não entendem o ponto de vista do anestesista. Então, eu estou convidando as pessoas que estão assistindo a vestir os meus sapatos, a vestir o meu casaco e se sentir como eu, e sentir na pele o meu atrito. Se eu, no momento pré-anestésico, eu converso com uma paciente, no pré-anestésico de uma cesariana, eu estou fazendo um pré-anestésico para a cesariana da paciente. Sim. Todo anestesista faz algumas perguntas padrão. E uma das perguntas é: dona fulana, a senhora já fez outro procedimento cirúrgico? E ela responde: sim, doutor, eu fiz outra cesariana 3 anos atrás, eu fiz outra cesariana. Agora esse aqui é meu segundo filho. Ah, que legal, e como é que foi a anestesia nessa cesariana? Ah, foi problemática. Tive uma alergia, fiquei 2 dias na UTI. Deu uma alergia do medicamento, eu fiquei 2 dias na UTI. Ah, é? Que medicamento foi esse, dona fulana? Ah, não lembro, doutor, já faz 3 anos. Meu Deus. Aline, não é comum? Não é comum? Então, como é que fazer uma anestesia para uma cesariana de uma paciente que já teve uma experiência que deixou 2 dias na UTI, do mesmo procedimento que eu vou anestesiar, e eu não tenho acesso aos dados da anestesia anterior, para eu evitar que eu leve a paciente e que talvez seja fatal. Sim. Então, isso não faz o menor sentido em 2021. Não faz o menor sentido em 2021. Entendeu? Então, nós temos que a interoperabilidade de dados, ela promove segurança dos pacientes. E eu falei esse exemplo, ilustrei esse exemplo, para que todos que estão conversando com a gente hoje consigam visualizar o que passa o anestesista no dia a dia. Isso é comum, vou tratar aí todo o santo dia, isso pode acontecer com algum anestesista no país. Eu não tenho que falar abertamente sobre isso. Okay. Gente, a nossa discussão está muito boa, mas infelizmente a gente até passou do horário. Foi muito bom, fiquei muito contente. Vou falar aqui do nosso próximo evento que a gente vai ter sobre a jornada do paciente e também, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Vai ter, desculpa, dia 28 de outubro a gente vai ter um outro webinar sobre o programa PADS, que fala também de certificações, de transformação digital, um pouquinho de RIMS, né? Mas, assim, eu queria agradecer, Diógenes, obrigada pela participação. Patrícia, muito obrigada pelo depoimento, pelo apoio, né? A coragem, né? De colocar e desbravar isso. Já está colhendo os frutos, né? Porque a gente sabe, né, que em EdTI não é fácil, né, implantar, tem alguns desafios, mas os benefícios, assim, a gente sempre sai com aquela coisa, missão cumprida, porque lá na frente você consegue já ver o resultado, né? E também, doutora Aline, muito obrigada pela participação, por colocar para a gente, né, as suas experiências, fico muito feliz. Vamos conversar também aí no hospital onde você atua, né, para a gente propor também ideias, inovações, né? Muito obrigada a todos. Obrigado, eu queria tomar a liberdade de convidar a todos também. A Nestec faz um evento no primeiro final de semana de dezembro, chamado Anestesia 5.0. Não é um evento para anestesistas, é um evento para todos os envolvidos na cadeia, na jornada cirúrgica, incluindo design, desenvolvedores, indústria, pessoal da enfermagem, de farmácia, todo mundo junto. Não é separado, em congressos separados, em salas separadas. A Aline já participou mais de uma vez, juntos.
e que na verdade, não é um evento técnico para falar de técnicas, anestesia, não. É um brainstorm de futurologia. Esse ano também tem o São Cristóvão lá como case. É um brainstorm de futurologia da jornada cirúrgica do paciente. O Cláudio da Fogo, da Dorrins, vai estar falando o que nós podemos começar a conversar, que é o caminho, 4 de dezembro, anestesia 5.0, online, híbrido, online e presencial com toda a segurança, em Florianópolis, Santa Catarina. Muito bom. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, noite. boa tarde, boa noite. Boa noite.